Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aqui presencial. Boa tarde também a todos que estão online. E mais esse evento do sindicato, do Sintete, e em parceria com a Comissão Interna de Supervisão da Carreira, a CIS. Para quem não me conhece, eu sou Felipe, trabalho lá no Hospital Veterinário. Atualmente eu estou como coordenador da Comissão Interna de Supervisão da Carreira, aqui da nossa universidade, e queria agradecer ao sindicato essa abertura para que nós pudéssemos conversar e falar a respeito da nossa carreira, seja ela a reestruturação, que é um termo que a nossa colega Lúcia não é muito chegada, ou da nova estrutura, né, que teremos a partir da aprovação da LOA, né? E, para isso, temos que aguardar que o nosso querido Congresso Nacional possa fazer isso o mais rápido possível. Não só por nós, servidores, mas pela nação, que depende muito da aprovação dessa lei orçamentária anual para poder o país caminhar, que até agora o país não tem caminhado, tem claudicado, né? E também queria agradecer a presença da Suelen, que está aqui ao meu lado, que é da DICAT, né? Que muito gentilmente cedeu o tempo dela para poder estar aqui, para falar dessa nova estrutura da carreira, para falar, ter esse bate-papo com a gente. E também queria agradecer a nossa colega, que é servidora da Universidade Federal Fluminense, a Lúcia Vinhas, que já esteve conosco aqui em uma outra atividade. Queria agradecer bastante vocês duas pela disposição, pela entrega que eu sei que vocês conseguem fazer, né? E aí, pessoal, a coisa vai funcionar da seguinte dinâmica. Primeiro, a Suelen vai falar tudo sobre a estrutura da carreira, sobre a aprovação da LOA, sobre aqueles impactos que podem acontecer, e logo depois a Lúcia vai falar. A Suelen vai ter 15 minutos, mas talvez a gente, se ela precisar, a gente estende um pouco mais, da mesma forma a Lúcia. Daí a gente abre para os blocos de perguntas, tá? E aí eu incentivo o pessoal do online, o pessoal presencial, para anotarem aí as suas perguntas aí e mandarem aqui para a nossa colega Suelen e a Lúcia. Tá bom? Suelen, obrigado mais uma vez. Palavra é com você, fique à vontade. Funcionando? Tá? Pode? Obrigada, Felipe. Queria agradecer ao convite da CIS e do Sintete para participar de mais essa ação sobre as mudanças, né, no PCCETA e na nossa carreira. Eu vou tentar ser breve, eu acho que o principal objetivo é a gente abrir espaço para perguntas, para dúvidas, então eu vou dar uma resumida aqui sobre os principais pontos da medida provisória e como é que está, né, o que a gente tem de informação atual sobre todo esse processo, né? Então, só fazendo ali um resgate do que aconteceu, nós tivemos a edição de uma medida provisória em 31/12/2024. Essa medida provisória ela veio modificando a nossa carreira e várias outras, é uma medida provisória gigantesca. E ela estabeleceu ali algumas mudanças que foram objeto de acordo de greve do ano passado, mas, ao mesmo tempo, ela segurou tudo isso, né, condicionando os efeitos financeiros dessas mudanças à aprovação da Lei Orçamentária Anual. A LOA, que a gente sabe, estamos acompanhando, até o momento não foi aprovada. A última está bem alta. Oi, som, melhorou? A última notícia que eu tive acompanhando, vou acompanhando. Oi. Som, aí, melhorou? Tá.
Então, a última notícia que eu tive ontem, que eu vi, me parece que ficou para o dia 19 de março, se não me engano, né? E a nossa expectativa era início de março. Na verdade, a nossa expectativa era 2024, era o correto. Lei orçamentária anual é votada, aprovada no ano anterior, né, para execução. Não foi o que aconteceu, a gente tem essa aberração aí. Então, basicamente, nós temos uma medida provisória vigente que condiciona as mudanças e o efeito financeiro, que é o que nos interessa. Não adianta o governo me dar um aumento, mas ele não vir no contra-cheque, não cair no banco, não resolve, né? Conceder uma progressão dizendo, olha, você vai ter direito a partir, né, de 1º de janeiro, mas não tem o dinheiro, então tem que esperar. Basicamente, é esse o ponto que nós estamos, né, aguardando. E aí eu vou só comentar as principais mudanças. Então, nós tivemos progressão por mérito profissional. Qual foi a mudança que nós tivemos? Antes, até 31/12, a progressão era a cada 1 ano e meio, então, a cada 18 meses de efetivo exercício. Se o servidor tinha 18 meses e tinha resultado satisfatório na avaliação de desempenho, a gente ia e fazia concessão. Então, isso é como era antes, até 31/12. Agora, com a MP, esse tempo mudou de 18 meses, né, 1 ano e meio, para 1 ano. Ah, como que está na UFO, Suelen? Os sistemas já foram atualizados. A gente tem um sistema interno que nos dá suporte para isso, né? O portal do servidor, alguns de vocês já conhecem, acompanham a carreira por lá. Nós tiramos ele do ar por enquanto, porque estava gerando uma confusão, né? Os técnicos iam lá e viam as datas de progressões com datas passadas. Nossa, mas eu não tive minha progressão, não. Então, a gente suspendeu por enquanto isso, mas os nossos sistemas já estão adequados. Então, a hora que virar a chavinha da LOA, e não é só a LOA, o CIAP, que é o nosso sistema estruturante, estiver adequado, então a gente precisa da adequação do sistema, a gente vai implementar. Tá? Então, o mérito, a progressão por mérito, ela está toda redonda, desenhada, a equipe da DICAT já se organizou para fazer as concessões, considerando já a regra da MP, que são 12 meses de efetivo exercício, mais resultado na última avaliação de desempenho. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, o que a gente teve de mudança? A verticalização da nossa carreira. O que significa essa verticalização? Antes, a gente andava na horizontal com progressões por capacitação e na vertical com as progressões por mérito. Agora, a gente só anda na vertical com progressões por mérito, tá? E a possibilidade de acelerar um degrau, né, dessa progressão com cursos de capacitação. Então, a modalidade que até 31/12 era a modalidade de progressão por capacitação, que acontecia a cada 1 ano e meio de efetivo exercício e era limitada a 3 progressões, isso mudou. Agora eu não tenho mais 3 progressões por capacitação, eu tenho 3 possibilidades de aceleração em uma tabela que é verticalizada. Por quê? O que teve de ganho, né, para o técnico nessa mudança? A gente tinha, historicamente, temos, na verdade, diversos técnicos que muitas vezes se aposentam sem fazer uma progressão por capacitação. E aí o técnico ele aposenta no nível 1 de capacitação e, às vezes, no teto, né, no nível 16 da progressão por mérito. Com a verticalização, o que aconteceu? Ainda que o técnico não faça uma progressão, né, uma aceleração, não faça cursos de capacitação, ele consegue chegar no teto, que agora vai ser o nível 19. Tá? Então, o pessoal que tem olha o contra-cheque, já está no teto da carreira, que é o 416, já vai ser reposicionado diretamente no nível 19 da carreira, que é o teto. Tá? Agora, aquela pessoa que está no D116 e há algum tempo ela já não anda mais e ela não fez progressão por capacitação, ela vai ter a possibilidade de fazer as suas progressões por mérito até chegar ao 19. Né? Então, ela vai poder chegar no teto, ainda que ela não faça
à progressão por capacitação. Então, essa é a grande mudança. A possibilidade do servidor, mesmo não sem fazer progressão, chegar lá no máximo. E aí a gente diminuiu o tempo, né, para chegar no teto também, porque agora, a cada 1 ano, eu vou ter uma progressão. Né, e eu consigo acelerar e chegar no teto em 15 anos. Então, é um benefício, porque a gente chega mais rápido. Ah, Suelen, mas é vantajoso, porque eu vou chegar mais rápido no teto, meu salário vai ficar congelado? Para quem está na ativa hoje e entrou há menos tempo, claro que é, porque a gente vai contribuir por mais tempo sobre o teto. E hoje, né, quem entrou, eu que entrei em 2012, eu não sei quando que o Felipe entrou, o Felipe 2006, nós não aposentamos com paridade, nem com integralidade. A gente aposenta com média. Então, é a média das maiores contribuições. Então, se eu cheguei mais rápido no teto da minha carreira, eu vou contribuir mais tempo com esse valor máximo, logo a minha aposentadoria lá na frente vai ficar melhor do que se eu demorar muito tempo para chegar no teto. Tá? Então, esses são alguns dos benefícios. A grande polêmica, aceleração por capacitação. Quais são as regras? Aí a posição da Suelen, servidora, que pegou a medida provisória e foi ler e que conhece um pouquinho, não vou dizer que conheço tudo, porque eu entrei aqui, PCCETAI já existia, mas aprendi, sou muito grata às pessoas que trabalharam comigo e me ensinaram, né? A companheira Ilse foi uma colega que me ensinou tudo que eu sei de PCCETAI praticamente, já aposentada. Lendo a MP, eu não consigo ver quais são as regras de transição de forma clara para aceleração por capacitação. Eu, Suelen, com o que eu tenho de conhecimento, eu leio e eu fico em dúvida. Quem já teve as 3 progressões por capacitação, vai ter 3 automática? Onde está escrito isso? 3 progressões, 3 acelerações automaticamente? Está claro isso? Para mim, não está. E para diversas outras universidades, não está. A UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, soltou assim que a MP foi divulgada, né, foi publicada, a UFRN soltou um ofício dizendo, né, dando a sua interpretação. E nessa interpretação, eles colocam lá que quem já teve progressão por capacitação vai ter direito a essas acelerações automáticas. Eu não consigo ver isso no texto da MP, né, claramente, para a gente executar. E diversas outras universidades também não. Então, houve um posicionamento. A Progep se posicionou dizendo, olha, quem quiser fazer a solicitação, que o faça. Apresente os certificados que quiser apresentar. Nós vamos aguardar essa regulamentação para dar sequência na análise. Por quê? Porque é muita gente. Nós já estamos hoje com quase 300 processos parados aguardando. Se eu tiver que pegar a equipe para analisar e depois reanalisar tudo de novo, eu estou com um retrabalho, sendo que o protocolo já está garantindo o direito financeiro, né, caso ele exista. Então, por isso que a nossa orientação foi essa. O servidor, então, ele está apresentando seus pedidos e a gente fica lá com esse pedido registrado até que venha essa regulamentação. Nós achamos que essa solução é a mais prudente para o técnico que quer garantir o seu direito de protocolo, então ele apresenta o que ele quiser, e para a nossa equipe de não ter retrabalhos, uma vez que a LOA nem aprovada foi. A gente ainda está nesse limbo, aguardando, né? Então, essa foi a nossa posição em relação à aceleração. Suelen, qual certificado vale? Pode somar certificado? Certificado antigo que eu fiz, né, lá em 2010, eu posso usar agora? Os mesmos certificados que eu usei para o antigo Instituto Progressão por Capacitação, se eu já usei lá, eu posso usar de novo para ter esse outro benefício? Não sei. É por isso que várias instituições se posicionaram no sentido de aguardar essa resolução da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. E se a gente tivesse muito equivocado, a comissão não teria proposto uma minuta de resolução, que foi o que foi encaminhado, o MEC encaminhou para o MGI no dia 10/2. Há uma proposta de regulamentação.
Então, a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira já se debruçou sobre o assunto e veio um texto regulamentar, né? Que está aprovado? Não, não está aprovado. Quando o MEC encaminha esse documento, que é a proposta da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, para o MGI, eu entendo que eles estão aguardando um posicionamento do MGI sobre isso. Enquanto a gente não tem uma resolução publicada, a gente não segue, né? Essa é a situação, então, da aceleração por capacitação. E, por último, o incentivo à qualificação. Acabou aquela história da relação indireta. Agora a gente vai ter concessões de incentivo somente de relação direta, né? Os cursos, todos os cursos de educação formal passam a ter relação direta, tá? Bom, o imbróglio ele está nessa situação, então, só para fechar minha fala, aguardando a LOA. Sem a LOA, não tenho o que fazer, porque não tenho dinheiro, e aguardando o sistema SIAP se reestruturar, e aí não cabe à UFO, não depende da UFO, né? O SIAP, como vocês sabem, é nível nacional, todos os servidores têm a sua folha de pagamento vinculada ao SIAP. Se a gente não tiver a reestruturação, né, da carreira, o reposicionamento da carreira no SIAP, não adianta a DICAT, que é a unidade que faz as portarias de concessão, fazer isso e mandar para a folha de pagamento, que a folha não tem como implementar. Tá? Precisa estar no SIAP a estrutura. Para eu passar, né, no meu caso ali, eu sou D200, D409. Para eu ir para o D12, né, na minha reestruturação, o sistema SIAP tem que aceitar eu colocar esse D12. Né? Ele automaticamente vai fazer os cálculos lá e me colocar nessa situação. Se eu tiver direito a alguma aceleração, aí depois que tiver regularizado no SIAP, eu vou poder fazer a minha aceleração, tá? Da parte da UFO, o que a gente podia fazer e adiantar, eu garanto para vocês que já foi feito, tá? A gente já tem a relação de todos os servidores que adquiriram os 12 meses de efetivo exercício ano passado, a partir de julho do ano passado. Então, tá lá tudo pronto. Já tem as minutas, né, com as tabelas das portarias coletivas, está tudo ok. Já fizemos o levantamento de todos os técnicos que recebem relação indireta para já corrigir para direta, tá? Então, essa parte, o que dava para adiantar, mexer em sistema interno, tudo que precisava ser feito internamente, nós fizemos. Agora, realmente, para dar sequência, é a aprovação da LOA, a reestruturação do sistema, para a gente poder implementar, de fato, que aí eu não sei se o governo vai demorar, né? Aprovou a LOA, será que no dia seguinte já vai estar o SIAP de acordo? A resposta é que eles já estão adequando, né? Quando a gente pergunta, não, está em processo, está em processamento, está em processamento. Então, assim, não sei se vai no dia seguinte. Muita gente estava assim, se a LOA fosse aprovada até dia 11 de março e entrar na folha de março para receber 1º de abril. Eu lia isso e falava, gente, não, é humanamente impossível, né? Eu diria que se demorar demais, a gente não consegue nem implementar na folha de abril para receber em maio. Infelizmente, né? Porque a gente depende dessa reestruturação do SIAP para poder implementar de fato. E depois que a gente vai implementar, a gente ainda depende da folha de pagamento e da nossa equipe fazer um mutirão para trabalhar coletivamente e implementar isso para todo mundo. Então, não é um trabalho assim, de um dia para o outro a gente vai conseguir fazer. Organizamos o que era possível, mas ainda há muito trabalho humano para ser feito para a gente poder regularizar tudo isso, tá? Mas do que a gente podia adiantar, já adiantamos muito e agora realmente a expectativa. Aprovação da LOA, reestruturação SIAP e a expectativa também em relação à aceleração. O que nós estamos combinando na equipe é, vamos priorizar primeiro o que está mais fácil de fazer a leitura, né? Então, a progressão por mérito está muito claro na MP, que são 12 meses mais avaliação. As datas a gente já tem todas. Quem não tem resultado de avaliação de desempenho, a gente está indo atrás para fazer um processo de avaliação extemporânea. Olha, servidor, às vezes muito servidor que já está no teto do mérito, nível 16, não participou do processo avaliativo do ano passado, que achava que não precisava, mas nós pegamos toda essa relação e estamos atrás.
olha, você ainda pode ter uma possibilidade de aceleração, vem aqui, vamos fazer a sua avaliação de desempenho, para a gente ter condições de fazer concessão para todo mundo, com prazo o mais rápido possível, tá? Incentivo a mesma coisa, então, da parte administrativa, está tudo muito redondo, a gente só precisa mesmo está com tudo organizado em nível nacional, com a aprovação da LOA e com o sistema, e também torcendo aí na torcida para o MGI responder logo esse ofício, né, que foi encaminhado do MEC, para o MEC soltar essa resolução da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, porque já existe o documento, mas ele tá minutado, é uma minuta. Eu preciso que ele seja publicado. A minuta não tem essa validade, né? Eu preciso que venha a resolução da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira para nos embasar ali, para a gente dar sequência na aceleração da progressão por capacitação. E aí a gente trabalha, quem já tem contato com a DICAT, vocês sabem do nosso compromisso para acelerar o máximo possível, para a gente não demorar, para vocês verem nós, na verdade, nós somos técnicos também. Eu também quero ver o meu aumento no contra-cheque, né? Então, o que for possível, a gente vai fazer, tá? Me prolonguei muito, né? Obrigada, eu fico aqui para as dúvidas posteriormente, tá? Ok, Suelen, muito obrigado. Agora eu já vou passar diretamente para a nossa convidada, Lúcia Vinhas. Lúcia, seja bem-vinda mais uma vez. Você tem o tempo aí de 15 minutos. Se precisar, a gente já dá um tempinho a mais, tá bom? Obrigado. Tá bom. Bem, boa tarde, pessoal. Agradeço, em primeiro lugar, o convite. E vamos falar um pouquinho aqui, antes de entrar na questão da reestruturação, do PCC-TAG. O nosso plano de carreira fez 20 anos agora em janeiro, ele fez aniversário, está quase na maioridade dos 21. Infelizmente, continua como em 2005, sendo a tabela mais baixa do serviço público. A gente, quando conseguiu, depois de muita luta, esse plano, e originalmente não era essa, a ideia era que tivesse o plano de cargo único. Aí, 95% dos problemas que tem no PCC-TAG até hoje estariam resolvidos com a implantação do plano de cargo único. Teríamos todos técnicos administrativos em educação, cada um num ambiente organizacional e podendo, né, transitar, evoluir na carreira. Porque, na verdade, carreira, né, é aquilo que você começa num patamar de uma atividade com uma complexidade menor e chega até, com a sua qualificação, com essa capacitação, ocupar um cargo onde você desenvolva uma atividade com uma complexidade mais aprofundada. Então, já começa desmistificando que a gente não tem um plano de carreira. A gente, pessoa, não faz carreira. Quem faz carreira é o nosso cargo, porque nós estamos atrelados ao cargo. Então, se o meu cargo, o meu concurso me colocou no nível de classificação C, é ali que eu vou me movimentar. Então, aí a gente pensa na questão da racionalização, que, mais uma vez, nós estamos vendo frustrado nesse termo de acordo, porque a racionalização seria uma forma de você consertar vários, eu não chamo erros, eu chamo de equívocos do PCC-TAG. Então, a gente tem um plano que foi, eu costumo dizer, foi o que deu para sair na época, lá em 2005. O plano de cargo único foi vedado, porque o governo colocou que aquilo era provimento, né, derivado e contrariava a Constituição, então não podia. Então, nós tivemos um plano de carreira com 49 padrões de vencimento, né? 5 níveis de classificação, 4 níveis de capacitação, né? E toda aquela estrutura. E nós tínhamos originalmente aqueles 3, apoio, intermediário e nível superior. E os cargos se posicionavam dentro desses 3 espaços. Aí o PCC-TAG veio, colocou mais ou menos o apoio A e B, colocou o intermediário no C e no D, e o nível superior ficou no E. Já começaram os problemas aí, né? Porque muitos cargos ficaram no C, são pessoas que até hoje estão brigando pela racionalização e a racionalização não acontece. E agora, com a criação dos 2 macrocargos, eu vejo, aí é uma opinião minha, uma avaliação minha, eu vejo cada vez mais difícil a racionalização poder sair e a correção desses equívocos que aconteceram lá desde 2005 serem resolvidas. Aí a gente
ver que tudo que a gente conseguiu ao longo, né, desses 20 anos foi através de luta, através de greves. A gente tem coisas que estavam em acordos estabelecidos, firmados, assinados, e como muitas coisas que estão no acordo de 2012, a greve de 2012, que até hoje não vieram à luz, continuam lá no papel. A gente, a cada greve, a gente reivindica outros direitos e reivindica que seja cumprido o que a gente já conseguiu em acordos anteriores e que não aconteceu. Por exemplo, no acordo de greve de 2012, tinha a criação de um grande plano nacional de capacitação, porque os gestores sempre têm uma dificuldade, principalmente no passado, quando era aquelas cargas horárias imensas, né? Antes da gente conseguir, através de uma greve, que pudesse ter somatório de carga horária, você fazer cursos de 20 horas e somar, antes não, você tinha que fazer aquela coisa enorme, né? Aí tinha dificuldade o gestor de produzir capacitação. Então, começou a ideia de ter um plano nacional de capacitação. Isso também não saiu do papel. Né? Ficou lá no acordo de 2012. E aí, em suma, tudo que a gente sempre brigou saiu através de acordo. Só que, nesse último acordo agora, nós tivemos a Comissão Nacional elaborando um projeto de lei que faria a reestruturação do PCCTAI. Infelizmente, sofremos uma grande decepção, porque o que está no projeto de lei elaborado pela Comissão Nacional não é o que está na medida provisória. Muita coisa que foi firmada de acordo, que foi conversada, não veio à luz na medida provisória. E coisas que nem tinham sido discutidas estão lá na medida provisória. Então, um ponto interessante, né? A senhora colocou aí que a minuta da CNSC está para ser lá avaliada no MGI. Uma das questões que também sofreu um grande baque é que a gente tinha a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira como aquele órgão que definia as resoluções, fazia as notas técnicas, e ela tinha essa autonomia, era o que estava na lei, era o papel da Comissão Nacional, legislar nesse aspecto. Agora, a Comissão Nacional pode produzir minutas, propostas, mas tudo é passado pelo MGI. Porque antes da medida provisória, saiu uma legislação lá do MGI dizendo que tudo dentro do serviço público agora tem que passar pelo crivo do MGI. Lá tem um setor específico para analisar tudo que for relativo às carreiras do serviço público. Então, vocês veem que há muito tempo que já foi lá a nota técnica, a nota técnica, na tentativa de elucidar essa confusão que está em relação, por exemplo, à aceleração por capacitação, e está lá, né? Janeiro, carnaval, daqui a pouco vem Semana Santa, e está lá, ainda sendo analisado. A gente tem umas questões que, por exemplo, nesta reestruturação, a gente perdeu alguns princípios do PCCTAI. Por exemplo, o PCCTAI, ele tem, né, como princípio, lá na Lei 11.091, o princípio da capacitação continuada, ou seja, você está sempre se aperfeiçoando no seu fazer para que você possa evoluir dentro da sua atividade, dentro do seu cargo. Isso, em princípio, né, foi colocado no PCCTAI e, como uma forma de motivar as pessoas, foi atrelado à pecúnia. O que a gente chama de estar atrelado à pecúnia? Não, você vai se capacitar e aí você vai progredir. Você vai ter uma progressão por capacitação. E aí, até se discutia, mas espera aí, dentro do princípio da capacitação continuada, aí quando o pessoal chegar no 4, como é que vai ser? Não tem mais para onde ir. E aí se discutia, bom, então a gente vai fazer até o 4, depois, aí tanto na proposta, né, original, quando a gente fez a greve, se discutia, vai agora passar de 4 para 8, vai passar de 8 para 16, porque o problema é que, por estarmos na tabela mais baixa do serviço público, em vez de estarmos lutando por ter um vencimento básico que dê, né, uma condição digna para o trabalhador, a gente fica criando, vou chamar assim, pendurucalhos, para poder melhorar a remuneração. Então, a gente tem a capacitação, a gente tem o incentivo à qualificação,
e a gente está agora pleiteando o RSC, ou seja, se o governo não investe lá no vencimento básico, a gente fica criando instrumentos, ferramentas para poder melhorar a remuneração. O problema é que essas ferramentas, esses instrumentos, eles não são acessíveis para todos. Por exemplo, o incentivo à qualificação quando foi criado. Não, aí você vai se qualificar, você está num cargo, tem aquela exigência básica do cargo, você pode, né, ser um cargo de nível médio, fazer graduação, fazer especialização, mestrado, doutorado, lá o que seja. Só que a realidade da nossa categoria é diferente de muitas outras, porque a gente trabalha no ambiente educacional com uma carência de pessoal, então, para você se dedicar a fazer uma graduação, um mestrado, doutorado, você tem que pedir o afastamento. E muitas vezes a chefia não permite, porque o setor tem duas pessoas, aí uma sai de férias, a outra vai se qualificar, não tem. Então, temos unidades, né? As universidades, institutos federais, são espalhados pelo Brasil inteiro. Então, temos unidades no interior que as pessoas não têm condição de fazer uma pós-graduação, não têm condição de fazer uma graduação. Então, o incentivo à qualificação, que era um instrumento para ser o mais inclusivo possível, não correspondeu a essa ideia inicial. Tanto que a gente tem, né, muitas pessoas que não conseguiram. Né? A questão da capacitação. O princípio da capacitação continuada. Aí, a gente estava pensando, né, vamos aumentar para 8, para 16, quanto for, e o governo veio e também tinha um movimento de a questão da aceleração da capacitação. A capacitação, de certa forma, esse princípio da capacitação continuada foi derrubado dentro do PCCK. Porque agora você pode chegar ao final da carreira sem precisar se capacitar. Você vai ficar lá com a progressão por mérito, de ano a ano, e você chega ao final da carreira. Se você quiser se capacitar, você vai ter a possibilidade de acelerar, né, esse caminho para o final da carreira. De 5 em 5 anos, você vai poder chegar, em vez de ter, além de ter aquele dos 12 meses, por mérito, você vai ter mais um, que é da aceleração. E aí você pode chegar mais rápido no final da carreira. A gente tem que lembrar também que a nossa carreira agora, os integrantes da nossa carreira, estão em diversas situações. Com a reforma da Previdência, a gente tem o pessoal que tem direito à paridade e integralidade, que também está ameaçado, porque a emenda 103, que fez a famigerada reforma da Previdência, já coloca lá, inclusive hoje está ocorrendo um seminário sobre o fim do RJU, já coloca lá que não existirá mais regimes próprios, está colocando a futura extinção do regime próprio, já está lá, ameaçando o pessoal que tem paridade e integralidade. Nós temos um contingente, que é o pessoal que entrou até 2013, né, entre 2003 e 2013, que tem aquela questão de a média dos maiores salários. E a gente tem o pessoal que, desculpa o termo, está lascado, porque é o pessoal que entrou de 2013 que pode ganhar muito, mas vai se aposentar com o teto do regime geral. Então, vai ter que fazer uma poupança paralela, né, para poder tentar preservar o seu, as suas finanças, né, lá no futuro. Se isso depois de levar 40 anos trabalhando e nem conseguir. E nós temos também os aposentados que têm paridade e integralidade ameaçados pela reforma da Previdência 103, pelo decreto 10.620, né, que coloca que os aposentados do serviço público passarão para dentro de uma estrutura dentro do INSS. Então, a gente tem essas questões. Então, olha, vamos pensar nessa questão de que nós estamos passando de 49 padrões de vencimento para 19 padrões de vencimento. Vamos lembrar a questão da aceleração por capacitação. Aí é uma avaliação minha. Você vê que a minuta foi para lá e continua lá, né? Não sai de lá. Eu avalio que o governo vai dizer que as acelerações, as progressões do passado já estão contempladas na nova estrutura. A partir do momento que eles pegaram os três níveis de capacitação e embutiram na tabela nova. Por exemplo, se você está no 416, você vai para o 19. Então, isso implica que você já usou as suas 3 capacitações. Se você olhar na medida provisória, a medida provisória fala que
né, a capacitação ela pode ser aproveitada uma única vez. Como é, então, que a gente vai encarar que um curso que você já fez, que já te deu progressão na estrutura anterior, vai ser utilizado novamente? Tomara que seja possível, mas não acho que é impossível, mas eu acho que é improvável. E aí a gente tem várias dúvidas, porque as regras de transição ainda não estão em lugar nenhum. Por exemplo, tem pessoas que progrediram em meados de 2024. E aí a medida provisória fala que tem que aproveitar o resíduo, né? Por exemplo, a pessoa teve a progressão por mérito em julho. Então, em tese, em janeiro ela já está com 6 meses, e em julho ela já tem direito a outra progressão. Isso vai ocorrer, vai ter uma regra para estabelecer isso. Vai ter uma regra dizendo, olha, vai aproveitar, tem que aproveitar o resíduo. Por quê? Quando veio em 2005, o PCTAI colocou lá que tinha que implantar um novo plano, né, com um programa de gestão de desempenho e que tinha que ser aproveitado o tempo desde a última progressão à vida do plano anterior. E praticamente nenhuma universidade fez isso. Implantou o seu programa de gestão de desempenho e, a partir dali, começou a progressão. Então, tinha gente que estava parado no final da carreira há muito tempo e entrou no plano e, a partir dali, que começou a contar, perdeu esse tempo. Então, eu pergunto, tem que ter alguma coisa na regra de transição que garanta que esse resíduo seja aproveitado. A questão da capacitação. A gente tem agora a possibilidade, né, do somatório. Né? Haverá a possibilidade de usar o somatório para aceleração, por capacitação? Mas são incógnitas, né? A questão do incentivo à qualificação. Nós temos muita dificuldade na questão dos aposentados. Os aposentados já foram prejudicados em 2005, quando foi colocado aquele aproveitamento somente do tempo de serviço público federal. Porque a gente tinha pessoas que tinham averbado tempo de serviço, o tempo que eles tinham contribuído, tanto para serviço público estadual, municipal, como para a própria iniciativa privada, como autônomo. Essas pessoas contribuíram. Elas chegaram ao final da carreira e se aposentaram com as contribuições, e essas pessoas foram garfadas no seu direito. Tanto que a gente luta há 20 anos pelo reposicionamento dos aposentados, e na UF aqui a gente conseguiu o reposicionamento que foi cassado por esse último reitor. Agora, depois de 12 anos, ele cassou, porque disse que era o CPF dele, etc, etc. Aí não vou entrar no mérito da questão. E a gente está lutando, e a gente conseguiu, neste acordo de greve, que fosse efetuado o reposicionamento dos aposentados. Isso não está na medida provisória, isso estava lá no projeto de lei, não foi parar na medida provisória, e o governo fica alegando, tem que fazer um estudo, tem que ver quanto custa. Não é possível, o sistema do governo já é integrado, tem lá o aposentado tudo bonitinho, sabe? O enquadramento foi publicado, isso aí joga lá no sistema, em 2 minutos, você sabe o posicionamento e como seria o reposicionamento, quanto isso custaria. Então, quer dizer, está sendo empurrado. E como a racionalização. Agora, com a questão dos 2 macrocargos, a gente tem lá, na medida provisória, colocando que os cargos vagos já viraram macrocargos, já viraram técnico educacional e analista educacional. E os cargos que vierem a vagar. Então, vamos ver. Como é que os cargos pagam? Quando você se aposenta ou quando o integrante do cargo falece. Então, já está lá escrito que os cargos que vierem a vagar vão virar vagas para esses 2 novos macrocargos. Aí eu pergunto, haverá interesse de fazer a racionalização a partir do momento que você está capitalizando tudo para ir para esses 2 novos cargos? Como é que vai ser a convivência? Eu já estava conversando com uma pessoa, assim, digamos que seja feito o concurso para técnica educacional / ambiente de educação, e a pessoa vai atuar no Instituto Federal como assistente de aluno. Na verdade, a atividade que ela vai fazer é assistente de aluno. Aí nós vamos ter um técnico educacional / área de ambiente de educação, atuando na atividade idêntica à do assistente de aluno no nível D. E vamos ter o assistente de aluno no nível C com uma remuneração diferente. Então, vai ter que ser uma coisa muito discutida, né? A convivência desses, vamos chamar assim, microcargos, 300, apesar que na atividade agora, quer dizer,
passíveis de concurso, quando nós temos 100 e poucos. Mas temos as pessoas que estão no cargo, que não tem mais concurso, não tem mais nenhuma possibilidade, mas elas estão no cargo, o cargo existe, o cargo é ocupado. Então, nós vamos ter a convivência dos microcargos com esses dois novos cargos. Então, provavelmente, aí será uma fonte no futuro de problemas. A questão dos macrocargos resolveu um problema para os gestores, mas criou problema para os trabalhadores. Bom, eu acho que eu já me alonguei. Eu acho que, em tese, a gente está tudo ainda na nuvem, né? Na nuvem, porque a medida provisória daqui a pouco já está findando, né? Ela tem um prazo para ser avaliada. A gente tem todas essas incógnitas, né? E a gente tem as questões que a Comissão Nacional está discutindo, o RCC, que deve vir uma outra legislação, que é uma coisa também que não tem sentido, dizer que, não, porque é impacto no futuro, não podia vir na lei. Podia, porque o incentivo à qualificação não foi para ser implantado em 2005, foi para ser implantado em 2006. E o incentivo à qualificação já estava na 11.091, que foi promulgada em 2005. Então, esse argumento aí não cabe. Mas, em suma, é isso. A gente está em toda essa incógnita de a expectativa dos 9%, né? E todo esse projeto de reposicionar todo mundo que está na carreira, na estrutura nova, não é uma coisa que se faça em uma semana. Então, eu já estou achando que, mesmo que aprove a LOA agora, no dia 19 de março, realmente não vai ser em abril e talvez nem em maio que a gente vai receber tudo isso. E o problema é que vai vir tudo junto, aí a gente vai receber com a mão e pôr de renda levar com a outra, né? Então, por isso que nós estamos, inclusive, hoje num dia de paralisação, porque a LOA não é aprovada, a medida provisória daqui a pouco está caducando, né? E nós vamos ter uma segunda luta. E tem muitas emendas já propostas dentro da medida provisória, não só para o nosso plano de carreira, como para os outros. São 700 páginas, são 300 planos de carreira. Então, até se isso tudo ser discutido no Congresso, vai demandar tempo. E até a gente poder receber, né, pelo menos os 9%, não estou falando nem da reestruturação, também vai demandar tempo. Então, nós estamos numa situação bem complicada, né, porque a gente tem um Congresso que nem tem adjetivo para a gente classificar, né, e que está trabalhando na base da chantagem, né, a gente só permite isso se a gente ganhar aquilo, e nessa queda de braço, né, quem, na final, fica sempre, né, prejudicado somos nós, trabalhadores. É isso, pessoal. Espero ter contribuído. Pronto? Pronto. Ok, Lúcia contribuiu e muito. Pessoal, então nós vamos fazer dessa forma agora. Antes, eu queria só dar um avisozinho. O pessoal do sindicato pediu, né? Porque logo após o término desse evento aqui, nós vamos caminhar lá para a reitoria para a entrega de uma carta, não é isso? Uma carta pedindo à reitoria a adesão a um apoio para que a LOA seja aprovada, para que seja emitido um memorando lá para o MGI, um memorando para o MGI não, um memorando para o Congresso, para a Andifes, né? Você quer que leia? Então tá, eu vou ler rapidinho aqui. Essa carta diz o seguinte: magnífico reitor, hoje, 11 de março de 2025, o Sintete, em conjunto com a FASUBRA, realiza dia de paralisação. A paralisação ocorre com o objetivo de cobrar do governo federal e do Congresso Nacional o cumprimento do termo de acordo de greve número 11 de 2024, assinado com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos em 2024. Até o momento, o acordo não foi cumprido e, no que se refere ao reajuste salarial, o mesmo não ocorreu em virtude da não aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2025. E o governo optou por não abrir crédito extraordinário do mesmo modo que fez para
o agronegócio. Se o governo não cumprir o acordo de greve de 2024, realizaremos outras paralisações e possivelmente uma nova greve. O Sintete-UFO deseja resolver essa situação de modo menos desgastante possível. Entendemos que a gestão superior da UFO pode nos ajudar a pressionar o governo federal e o Congresso Nacional a resolver essa situação. Nesse sentido, ao solicitar apoio político dessa gestão superior à luta que a Fazubra e o Sintete-UFO realizam, viemos, por meio desse, consultar a administração superior da UFO para a possibilidade de 1. Enviar ofício até 12/3 para a Andifes, solicitando intervenção política dessa associação junto ao MEC, MGI e Casa Civil, visando a aprovação da LOA 2025. Enviar ofício até 12/3 para o MEC e o MGI, cobrando o cumprimento integral do acordo de greve assinado com a Fazubra, reivindicando mais verbas de custeio para o financiamento cotidiano da universidade. 3. Enviar ofício até o dia 12/3 para a presidência do Congresso Nacional, cobrando a aprovação da LOA 2025 e mais recursos públicos para as universidades públicas. Assina a coordenação do sindicato UFO, do Sintete-UFO. Então é isso, pessoal. Então o Sintete está fazendo convite para todos que estiverem aqui presentes e puderem, nós caminharmos lá para a reitoria para entregar essa carta pedindo o apoio da nossa administração superior. Então vamos lá. Nós vamos fazer assim, 5 ou 3 perguntas, o que vocês acham? 5 perguntas aqui presencial e 5 lá no chat, tá? Jonathan, aposta aí para as perguntas. Quem quiser já pode levantar a mão para fazer aí a sua inscrição, e aí ou você direciona ou para a Suelen ou para a Lúcia, ou então a pergunta que ambas respondem, tá bom? Vamos lá? Pode falar. Pode abrir, se quiser abrir para fazer, porque muitos preferem no chat, né? Mas se quiserem abrir, se quiser falar no vídeo, tranquilo, pode ser. Vamos lá. Norton. Maurícia? Não, peraí, Maurícia, peraí, rapidinho. Eu vou passar para ela primeiro, que ela até fez... Sim, eu vou falar, pessoal, peraí. Mais alguém aqui presencial para fazer pergunta? Carmen. Como que eu esqueço o nome da minha mãezinha? Quem mais, gente? Mais alguém? Então, vamos lá. Ó, pessoal, vai funcionar assim. Todo mundo que estiver presencial e quiser fazer a pergunta vai ter que se dirigir ao microfone para que as pessoas que estão online também possam ver a pergunta, porque às vezes pode ser uma dúvida do colega que está lá online, aí já a dúvida já é sanada, tá bom? Maurícia, por favor. A minha dúvida é a respeito, por exemplo, eu aposentei no finalzinho, 16 lá. Automaticamente sobe ou não, porque os aposentados estabilizam naquilo ali, né? Eu não sei se a gente vai ter progressão ou não. Vai ou não? Ela estava a fala dela me contemplou um pouco quando ela fala dos aposentados. Era só isso mesmo que eu queria saber. Como que fica a situação de quem estava em final de carreira? A senhora lembra se aposentou no 4/16? No final, 4/16. 2/16. Bom, tá. Tá.
Oi. Oi. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, boa tarde a todos que estão no online. Eu, na verdade, tenho 3 perguntas, porque são questões muito relevantes para a nossa carreira, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe como vai se dar isso. A primeira pergunta, quem já era servidor anteriormente e entrou por vacância e está perto de aposentar, como é que fica a classificação dele? Porque ele não vai ter tempo suficiente para apresentar, talvez, cursos nesses próximos 5, 10, 15 anos. Porque tem algumas pessoas que já eram servidor antes e entraram por vacância. Outra coisa, aprovada a LOA, a medida provisória, a 1286 de 2024, ela ainda vai ser avaliada pelo Congresso, né? Ela pode ser modificada, e aí ela tem que voltar novamente para ser redigida de outra forma e ser novamente mandada para o Congresso. Ela está na UTI, respirando por aparelhos. Porque, se eu não me engano, salvo engano, é 27 de março que ela vai entrar em caducidade, né? Salvo engano. Mas ela tem força de lei. Aprovada a LOA, agora, se Deus quiser, dia 19, que eles não protelem mais com essa queda de braço que eles estão em relação às emendas, a gente vai ter que esperar novamente a MP ser votada para que o CIAP comece a liberar o sistema para poder lançar, ou automaticamente vai ser lançado isso com a LOA sendo aprovada, porque ela tem força de lei, né? Essa é uma pergunta. E a última pergunta, dentro da MP 1286, ela fala sobre os adicionais de plantão hospitalar, que eles vão ter uma regulamentação, né? Vai ter um aumento, na verdade. Alguns colegas do hospital perguntaram sobre os APHs. Eles também vão ser reajustados desde o dia 1º de janeiro ou só após a MP ter validade? São essas as minhas perguntas. Obrigado. Agora a nossa colega Carmen. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de saber de você os cursos que fizemos da enfermagem, porque eles nunca tinham aquele 60, 100, 120, compreendeu? Então, todo mundo fez cursos com cargas muito maiores, inclusive até de 400 horas. Eu gostaria de saber se eles serão aproveitados. Muito obrigada. Então tá, pessoal, eu vou fazer assim, eu vou primeiro deixar a Suelen responder, aí, Suelen, você responde se você achar que todas as perguntas, você pode responder, se não, aí a Lúcia complementa e vice-versa, tá? Vamos lá. Eu vou tentar responder dentro do que eu consigo e a Lúcia complementa. A situação da Maurícia, por exemplo, que foi a primeira pergunta, né? Aposentada. Ela aposentou, não foi no teto, né? Ela ficou no 216, né? Ela não teve 2 progressões por capacitação. Gostaria de te falar que sim, seria possível fazer isso agora, mas a medida provisória não prevê, tá? Você vai ser reposicionada, isso vai ser, o reposicionamento seria você sair do 216, porque ele vai deixar de existir, e vai para o 17. Esse é o nível 17. Agora, progressão, o que a gente chama que é a luta que nós temos, né, de possível reenquadramento, reavaliação da situação dos aposentados, como a Lúcia mesmo disse, é uma briga muito antiga, né, das entidades sindicais. Então, o sindicato vem brigando muito, há muito tempo, a gente já tem 20 anos de PCC-TAI, por essa situação, né? Inclusive, lá em 2012, quando a gente teve essa possibilidade de começar a somar os cursos de 20 horas,
já era uma briga. Então, vamos rever os processos dos aposentados, porque muitos desses tinham cursos, né, de menos horas, eles podem somar e a gente reenquadrar eles. Então, ainda é uma luta. Dentro da medida provisória não tem essa previsão, tá? Norton, sobre a vacância, a gente já tem posicionamento de que o desenvolvimento na carreira, esse desenvolvimento é dentro do cargo. Então, ainda que a pessoa, quando a gente tem o tempo a vacância de um cargo para o outro, a gente tem a utilização desse tempo para algumas questões, férias, a própria contribuição previdenciária, etc. Mas o desenvolvimento, que é o mudar de nível, a gente já tem parecer contrário, né? Então, administrativamente falando, se a pessoa fizer uma solicitação, nós vamos encaminhar uma negativa por causa disso, tá? Então, não é possível fazer o aproveitamento desse tempo de vacância de um cargo anterior para o novo. Vamos pegar, acontece um técnico de enfermagem, ficou lá 10 anos como técnico de enfermagem, passou para enfermeiro, e agora tem lá 5 anos como enfermeiro. Ele vai usar esses 10 anos de técnico de enfermagem para ter as progressões? Não, porque o desenvolvimento, a gente segue a linha de desenvolvimento no cargo, tá? A PH, vou ficar te devendo. Eu não sei se a Lúcia depois consegue te esclarecer, porque, assim, dentro da previsão da MP, eu não fiz a leitura dessa parte desse texto que trata de APH, tá? Eu fiquei só ali na parte das progressões e acelerações, que é um destaque. Eu não sei, às vezes a Lúcia tem um conhecimento mais amplo do texto e pode explicar um pouco melhor essa situação da APH, tá? Caso ela não consiga, depois a gente pesquisa e eu te dou um retorno, tá bom? E sobre essa outra questão, né, que e a MP vai cair, a gente sabe que ela tem um prazo, é 60 mais 60, tá? Então, 60 mais 60, final de abril. Até o final de abril tem que ser aprovada. Minha aposta será aprovada, com mudanças no texto. Eu acho que vem mudança, né? A gente tem lá diversas emendas, acho que vai ter um desdobramento para aprovação, porque seria o impacto, que não é só no PCC-TAI, são mais de 40 carreiras, né? É uma medida provisória que impacta, acho 48, se não me engano, é um número muito grande de carreiras impactadas para não ter essa aprovação, tá? Mas eu te reforço aquilo que eu falei, e a Lúcia também confirmou, né? Nós ficamos de mãos atadas para fazer concessões se o sistema não está adequado. Eu não consigo, a gente não. Porque é até humanamente impossível falar assim, não, a UFO vai bater o pé então, e nós vamos fazer aqui a concessão fazendo cálculo manual. Como é que eu vou fazer cálculo manual de valor de progressões que, entendeu? Sem o sistema estar adequado, como é que nós vamos implementar isso na folha de pagamento? Então, tem a LOA aprovada? É um passo. Qual é a nossa expectativa? Que a central, né, a gente chama CIPEC, que o governo já esteja com tudo também, da mesma forma que a UFO já está com tudo preparado para fazer o negócio, nossa expectativa é que o governo também já esteja com tudo preparado, né? Só para virar uma chavinha ali no CIAP, né? Hoje tudo é muito automatizado, então não seria muito difícil que o reposicionamento seja feito de forma bem rápida, né? Se a Suelen está no nível D409, já tem lá a transformação, né? Para eu ir já para o D12. Então, assim, eu imagino que esse processo de reposicionar não seja tão demorado e torço para que o sistema esteja em ponto de virada de chave. Assim, ó, aprovou a LOA, alguns dias depois já vem a notícia, se app está ok, já podem começar. Essa é a nossa vontade. Vai se cumprir, né? Não sei, a gente não sabe. E aí a Lúcia bem disse, se não fizerem, o que vai acontecer com a gente? Não vai para
para o contra-cheque de abril, não vai para o de maio, aí vem para o de junho, junto com o 13º, e ó, né, o imposto de renda pega uma grande parte desse pequeno aumento que a gente teve, tá? Carmen, essa questão também não consigo te responder, tá? Se a carga horária daquilo que foi, né, colocado lá atrás, se sobrou essa carga horária excedente, se isso vai poder ser utilizado ou não, também é uma das dúvidas que a gente está aguardando uma resolução, né, para regras de transição e quais são os certificados, se a carga horária excedente que sobrou do antigo Instituto da Progressão e Capacitação pode ser aproveitada ou não, isso aí a gente também está aguardando, né, um posicionamento para dar essa sequência, tá? Vou passar para a Lúcia, se ela quiser complementar essas perguntas. Bem, eu acho que um conceito que a gente tem que colocar e lutar por ele é o conceito do patrimônio funcional. Então, cada trabalhador, ele tem, inclusive, esse conceito de patrimônio funcional vai ser importante no momento da implantação, tomara que haja, do reconhecimento de saberes e competências. Então, a gente tem a questão do patrimônio funcional, e isso é extremamente importante no caso dos aposentados. Porque, assim, aposentado não desenvolve mais da carreira. Então, a gente tem que ter um olhar especial. Por exemplo, quando em 2012, né, houve a possibilidade do somatório de cargas pequenas, né, no mínimo de 20 horas, para poder ter a progressão por capacitação, era de se brigar para que houvesse uma revisão do enquadramento dos aposentados. Porque tem muito aposentado que não teve aproveitamento desse patrimônio de capacitação, porque nos tempos antigos não havia nem essa cultura de, por exemplo, na Federal Fluminense, a gente tinha pessoas que fizeram cursos que recebiam certificado que não tinha carga horária. A pessoa começou o curso num ano, o início do curso, 1965, o término do curso, 1966, mas não tinha carga horária. Então, é óbvio, é lógico que essa pessoa levou um bom tempo, mas não tinha carga horária, não pôde. E alguns eram cargas horárias pequenas. Por exemplo, na UF, a gente conseguiu, junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a recertificação. O que aconteceu? Por exemplo, a gente tinha vários cursos pequenininhos da área de tecnologia da informação. Aí tinha informática, tinha Word, tinha Excel. Aí a gente conversou, a CIS conversou com a Pró-Reitoria para que eram cursos promovidos pela instituição, e aí a gente conseguiu que a própria instituição recertificasse, antes mesmo de ter a questão do somatório. Recertificou, então as pessoas apresentavam e ganhavam um certificado com um total de horas. A gente estava caminhando para fazer isso também nos cursos da área administrativa, que também tinha uma cultura de capacitação na UF. Mas, infelizmente, mudou a gestão, aí o reitor que entrou não quis favorecer, né? Porque a gente acha que as comissões internas de supervisão têm que estar sempre buscando formas de aproveitar o máximo possível que tem na lei para resguardar e garantir direitos dos técnicos administrativos de educação. Então, acho que esse conceito de patrimônio funcional, a gente tem que ter muito em mente nesse momento do reposicionamento na nova estrutura da carreira. A questão da MP, vamos lembrar que mesmo que ela seja prorrogada, necessariamente pela própria legislação, a medida provisória para virar lei, ela tem que ser aprovada no Congresso. Se ela não for aprovada no Congresso e passar aquele prazo de 60 dias, mais 60 dias, ela cai, ela deixa de existir, ela não pode mais vigorar. E a gente tem, e não vai ser rápido, né? Essa aprovação. O primeiro passo é a questão da LOA. O segundo passo é a aprovação da medida provisória, ou seja, transformar em lei, e fala-se que tem mais de 500 emendas, porque não é só a nossa carreira, praticamente as carreiras do serviço público. E ainda tem a questão que tem carreiras que não fizeram acordo, não entraram na medida provisória, e os trabalhadores dessas carreiras estão pleiteando entrar na medida provisória. Tem projeto de reestruturação de carreira que não fez acordo com o governo, muitos não fizeram greve, e eles estão pleiteando estar na medida provisória.
Então, vai ser uma guerra a aprovação dessa medida provisória, porque a gente tem que pensar também que muitas emendas que foram propostas estão em conflito com a própria visão do MGI. Então, a gente vai ter a briga com os parlamentares de extrema direita e de direita, o centrão que está lá, e vai ter a briga também com os representantes do governo que querem, né, segurar dentro daquilo que está na medida provisória. Então, se você tiver uma proposta de emenda que fuja muito, por exemplo, vamos tocar num aspecto aqui complicado. RSC para doutores. Por enquanto, a gente ainda não tem a medida provisória, nem projeto de lei para o RSC, está sendo elaborado. Mas o governo já colocou lá no início que o RSC é para chegar no topo da carreira, né? No topo da carreira é chegar no topo da carreira, não ultrapassar. O topo da carreira é o doutor, independente do nível de classificação. Então, vai ser um aspecto que vai ser uma guerra difícil. Mas isso já é outra medida provisória que vai ter que estar fazendo separado do RSC. Então, a gente tem muita luta pela frente. Eu acho que a gente está hoje na paralisação e não vai ser só, não. Possivelmente, pode ser necessário retornar à greve, porque está um panorama muito complicado. A conjuntura atual está difícil. Está difícil. Então, a gente tem essa questão da medida provisória, que ela tem que ser transformada em lei, ela tem que passar pelo Congresso. A questão do APH, o APH ele é específico dentro do decreto, o decreto 7.186 de 2010. E a gente tem a questão do APH, a gente tem um complicador, porque a gente tem nos hospitais universitários a convivência da EBSER com o RJU. E aí a gente tem, num espaço de gestão, duas carreiras diferentes. E agora a gente vai ter uma complicação a partir do momento que o STF colocou que pode haver contratação fora do regime jurídico único. Então, a gente ainda tem agora, vamos dizer assim, a ameaça da gente ter seletistas convivendo com a RJU. A gente já tem dentro dos hospitais universitários os seletistas, que o pessoal deve ser seletista, convivendo com a RJU. A conjuntura também lá é terrível, porque você tem aquilo que eu estou falando que pode acontecer com o PCCTAI e com os macrocampos. Você tem pessoas atuando no mesmo tipo de atividade e com salários assim discrepantes. Então, você já tem um conflito ali. Então, o APH ele tem um decreto próprio, ele tem uma legislação, e ainda tem esse complicador de ter esse espaço de convivência de duas carreiras diferentes. Eu acho que eu respondi, né? Contribuir. É questão do aproveitamento, que a Carmen falou, se vai ser possível, tudo depende da regra de transição. A gente não sabe até agora se vai. O governo tem que colocar claro assim: o que foi utilizado para progressão por capacitação poderá novamente ser utilizado para aceleração por capacitação. Se tiver isso lá escrito na lei, tranquilo, vai poder aproveitar o curso de 400 horas. Mas se não tiver isso escrito, não vai aproveitar, porque o gestor ele se pega naquela questão dali. Não, eu não vou fugir da lei, senão é o meu CPF que está lá em risco. Então, a gente tem que esperar, né? Mas esperar não ficar sentado, a gente esperar lutando para que isso aconteça, que possa ter esse aproveitamento. Escrito. Concluí. Ok, Lúcia. John, e aí? Oi. A gente teve duas contribuições pelo chat. Um foi a Jaciara. Pode ler? Pode. A Jaciara falou, pergunta, Suelen, ficamos ligeiramente preocupados quando você diz que talvez nem em maio este sistema estaria ok para implementar os contra-cheques do servidor. Você acredita que seria necessário quanto tempo para a implementação? E sobre o retroativo, tem alguma ideia? E a Reisla falou, eu tinha várias dúvidas que foram contempladas pelas companheiras presenciais. Obrigado. Jace, complicado, né? Não sejamos pessimistas, né? O que eu quis dizer é o seguinte:
depois que a LOA for aprovada, não é o prazo de 2 dias e isso vai estar no contra-cheque, né? Eu venho acompanhando as discussões nos grupos dos técnicos e é uma preocupação que eu tive. O pessoal estava assim, nossa, porque se for aprovado até dia 11, vai entrar na folha de março. Eu pensava, gente, como que nós vamos fazer isso, né? Porque a folha está fechando agora, essa semana. Como é que a gente ia conseguir, com a aprovação da LOA em um dia, em 2, 3 dias, implementar tudo no SIAP para a quantidade de servidores que a gente tem? Então, na verdade, já se assim, a nossa expectativa, como eu disse, eu falei para o Norton aqui, que a nossa expectativa é que o governo já esteja com o SIAP num ponto de virada de chave. Por quê? Desde 31/12, eles estão cientes, com a medida provisória, que o SIAP precisa ser ajustado para reposicionar e para a gente fazer essas concessões, né? Então, eles tiveram tempo hábil para fazer essas adequações, mas é o governo, né? Tem questão política, por isso as paralisações, por isso que é importante pressionar, é por isso que a gente precisa se movimentar e se organizar, né, enquanto categoria, não só a nossa, como todas as carreiras do Executivo Federal que estão dependentes da LOA aí, dessa medida provisória, para a gente ter isso quanto antes. Na verdade, eu tenho uma expectativa positiva. Assim, eu penso que, aprovando a LOA no dia 19, na semana seguinte, já vem lá CIPEC falando, ó, SIAP tá ok, vamos começar a trabalhar. Eu sou positiva, né? Eu tenho, assim, um pensamento positivo que a gente já vai conseguir se organizar, mas a gente tem que ser verdadeiro. Não adianta a LOA ser aprovada dia 19 e no dia 20 vocês começarem a ligar na DICAT. E a minha progressão? E a minha progressão? Não tem como, né? E assim, o que a gente pode assumir o compromisso com vocês é de manter vocês informados. A cada notícia, a gente compartilhar com vocês qual é a situação, né? Até o momento, o SIAP segue normal. A Suelen está lá no D409, não teve reposicionamento, não tem um posicionamento de quando que vai acontecer esse reposicionamento ainda. Não tem uma data, tá? Não fomos informados ainda de uma data. Ó, dia 30 de março, 31 de março vai ter o reposicionamento. Não temos uma informação clara assim. O que nós temos de informação precisamos aguardar a LOA. Quando a gente questiona a central, o que eles falam? A LOA nem foi aprovada, não tem LOA. Por que vocês estão preocupados com o sistema? Vocês querem implementar o quê se não tem dinheiro, se não tem orçamento? Né? Então, assim, a gente precisa ser otimista, mas também ter o pé no chão de que não vai ser de um dia para o outro e que a gente depende, UFO, internamente, a gente depende do sistema, assim como todas as universidades federais. Não tem como fazer isso se o sistema não tiver ajustado para receber esse reposicionamento e a gente fazer as concessões, tá? John, mais alguma pergunta no chat? Presencialmente, mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Não? Ok. Olha, Felipe, eu queria eu vou colocar uma opinião particular. Lúcia, pode falar? Quer falar? Vamos lá. uma contribuição. Eu queria lembrar as pessoas o seguinte: olha só. Aprovado a medida provisória, aprovada a LOA, olha o que a gente tem para entrar. O reajuste de 9%, a passagem do STEP para 4, que agora é 3,9, vai passar para 4, né? Isso é o básico. E a gente tem o reposicionamento. Então, você vai ter lá o padrão de vencimento 1, 2, 3, 4, vai ser a remuneração X, com o novo STEP X, Y, então vai estar lá. Mas a gente tem o reposicionamento, ou seja, quem está no 216 vai para o padrão de vencimento 17. Quem está no 416 vai para o padrão de vencimento 19. E ainda tem o IQ, que
o IQ, que é indireto, passa para ser direto. Então, quer dizer, são detalhes, são muitas, não é só o aumento de 9%, não é só a passagem, é um reposicionamento, é como se... Não podemos falar a palavra enquadramento, porque aí é a nova carreira, mas é como se tivesse um enquadramento. E vamos lembrar que em 2005, primeiro foi todo mundo enquadrado pelo tempo de serviço, foi a única coisa. Aí depois, em 2006, é que houve um aproveitamento, aí aumentou o STEP, houve o aproveitamento do patrimônio, que foi a capacitação e o incentivo à qualificação, porque tinha gente que tinha esse patrimônio e foi colocado. Então, quer dizer, não foi assim, pá, sai hoje, amanhã. Então, foi um enquadramento em 2 fases. Então, eu acredito que agora deve sair alguma coisa também em 2 fases, porque dá para você botar o salário, vamos chamar assim, a remuneração nova, 9% em cima e com o STEP de 4%. Mas está lá, padrão de vencimento até a tabela, 1, 2, até o 19. Só que você vai ser colocado da situação atual, a anterior, para a nova. Então, esse reposicionamento é uma coisa que espero que o sistema do governo já esteja trabalhando. Espero. Mas como eles estão colocando, ainda nem aprovou, não tem dinheiro para pagar. Eu já não estou falando nem das progressões, gente. Não, vamos esperar que a LOA é aprovado, aí sai o reposicionamento, e amanhã eu já consigo a minha progressão, porque eu já tenho 12 meses. Não vai rolar desse jeito. E também não consigo aceleração, porque eu já tenho 5 anos desde a vez que eu fiz o meu curso. Não vai rolar desse jeito, entendeu? Vão ser por etapas. Primeiro, você vai ser reposicionado na estrutura. Aí depois você começa o desenvolvimento da carreira, que aí é a progressão. Aí você vai contar o tempo de resíduo, ver quando é que você faz 12 meses desde a sua última progressão, vai contar, se for possível, aproveitar a capacitação que já foi feita, você vai receber aceleração, aí você tem que saber, mas eu tenho 5 anos, eu tenho 15 anos, então eu tenho direito automaticamente a 3, se for poder aproveitar. Então, tudo isso, eu acredito que vai ser uma segunda etapa. A etapa inicial vai ser atualizar a tabela com os 9%, o STEP de 4% e reposicionar todo mundo na nova tabela de acordo com a condição anterior. Então, isso não é coisa que se faz em um dia. Realmente, isso vai demandar tempo. Então, acho que a gente tem... É porque nós estamos tão sufocados com nenhum reajuste em 2024, né, só do auxílio alimentação, estamos tão sufocados, querendo tanto, que a gente está ansioso, mas nós vamos ter que tomar um remedinho aí para conter a ansiedade, porque a coisa não vai sair do jeito. Não vai sair assim, pá. Essa expectativa, acho que a gente tem que dar uma refreada ou utilizá-la para a luta. Utilizá-la para a luta para cobrar que as coisas aconteçam. Só complementando, né, a fala da Lúcia, é muito importante. Assim, a nossa expectativa é que essa primeira etapa que ela disse, que é o reposicionar, né, tirar o servidor do 216 para o 17, mais o aumento dos 4%, tudo isso não vai ter nem necessidade das universidades fazerem nada, tá? Então, a ideia é, isso aí já está no CIAP, já é um sistema. Esse reposicionamento nós não vamos fazer igual na época do enquadramento, lá em 2005, aquela portaria gigante, né, de enquadrar, porque não é um enquadramento, é um reposicionamento. A gente teve, em 2012, com a 12772, também a situação da carreira dos docentes, e teve um reposicionamento, uma reestruturação, que aconteceu automática no CIAP também, né? Eu conversei com o pessoal da carreira docente, e isso foi automático. Então, é essa que é a expectativa. Por isso que eu falo, eles têm que estar trabalhando no negócio, porque desde 31/12 já tem uma medida provisória. O CIAP deve estar em vias de organização para uma virada de chave, porque ao mesmo tempo que a gente fala, é complexo, mas é um sistema. É um sistema que você consegue criar, né, mecanismos para automatizar isso, né, e saber que a pessoa que está no D416 vai para o D19, e a questão do STEP e tudo isso. Então, assim, eu tenho um certo otimismo com essa primeira etapa. Aí, de fato, as etapas que são as concessões das progressões, elas dependem primeiro dessa primeira etapa, e isso tem que estar pronto. Porque aí as concessões de progressão, aí depende da gente. A gente fazer as portarias de concessão, fazer as análises, aceleração, vai ter que ser análise.
Análise de documento, de processo. Então, isso não vai ser assim, do dia para a noite, tá? Então, o que puder ser automatizado, e aí é o que eu disse, aproveitando a fala da Lúcia, a primeira etapa essa etapa, então, de reposicionamento, eu creio que ela é automática, já vem num sentido, eu andei conversando também com o Vinícius, que é da coordenação e é da folha de pagamento, né, coordenador da folha de pagamento. O entendimento é esse, né? Essa primeira etapa, ela é virar automática do SIAP, a gente não vai precisar fazer nenhuma movimentação. Mas qualquer outra coisa de concessão vai depender desse ajuste, isso tem que estar pronto, né? Então, é a expectativa que a gente tem. Eu sou otimista de que estão tramitando já, né? Falando em expectativa, a expectativa da Suelen, qual é? Dia 19, aprova a LOA. SIAP já ok. O MGI já se manifesta pelo ajuste, né, no sistema SIAP. E já faz reposicionamento de todos nós. Eu sou mais otimista, acho que a Lúcia, né? Estou mais otimista. Eu penso que o governo já vai fazer esse reposicionamento, porque ele já teve tempo hábil para fazer isso, tá? Se fizer esse reposicionamento imediato, assim que a LOA for aprovada, de fato, no mês de abril, contra-cheque de abril, pagamento de maio, a gente receberia o aumento, né, com o reposicionamento e efeito retroativo a 1º de janeiro, porque os cálculos, né, seriam automatizados. O que vocês precisam entender é que existe uma parte que ela depende do sistema SIAP estar de acordo com a nova medida provisória. Não tem como eu jogar a medida provisória no SIAP se ele não está de acordo. Como é que eu vou colocar ou pagar uma pessoa no D19 se não existe D19 no SIAP? Tá? Então, esse que é o ponto sensível que eu acho que a Lúcia trouxe e que a gente precisa entender e precisa de mobilização, de fato. Porque não é só exercer a pressão para aprovação da lei orçamentária anual. É a LOA ser aprovada e o sistema estruturante que a gente usa para fazer o pagamento do servidor estar adequado para que a gente faça isso valer, para que a gente possa pagar. E isso não depende internamente da folha de pagamento com o Vinícius ou da Suelen com a Dicate, né? Se isso acontecer, da LOA ser aprovada, e no final de março, de fato, o sistema estruturante for adequado, aí eu digo que a Dicate consegue, numa primeira leva, encaminhar para a folha de pagamento as progressões por mérito, porque nós temos um entendimento dos 12 meses de efetivo exercício a contar da última progressão mais resultado da avaliação de desempenho. Os nossos sistemas já foram organizados e a gente já tem as planilhas. Quantas pessoas tem? Muitas, mais de 500. E aí, como é que nós vamos operacionalizar isso? Aí vamos sentar com a folha de pagamento e vamos, se precisar, fazer um mutirão, trabalhar para tentar implementar pelo menos o mérito em abril. Mas para isso eu preciso do quê? Do sistema de fato funcionando. Finalzinho de março, o sistema já tem que estar com aumento já, né, organizado, essa reestruturação da carreira já tem que estar funcionando para a gente ter tempo hábil. Né? Porque vocês têm que lembrar que nós somos também pessoas. Então, eu tenho a Dicate, que é um grupo que você sabe os trabalhos que nós estamos envolvidas. É uma equipe que dá conta de muita coisa com pouca gente, e a folha de pagamento também. Então, e prazos. Vocês sabem, a folha fecha. A folha desse mês está fechando essa semana. Então, a gente tem os cronogramas do SIAP. Tudo isso impacta. Então, quando a gente fala... para ter... Eu falo que eu sou otimista, falei para o Norton, eu sou otimista. E tudo que a gente puder fazer para agilizar, a gente faz. Mas a gente tem que ter o pé no chão. Se o governo não liberar o sistema, início de abril, como é que nós vamos implementar? Não tem jeito. E se for só no final, a hora que estiver fechando a folha de abril, ele soltar a reestruturação, o reposicionamento.
Aí vai reposicionar, mas nenhuma progressão vai ser concedida em abril. Porque a gente depende de cronograma e de tempo hábil para fazer aquilo que é humano, que a gente precisa operacionalizar, tá? Ok? Lúcia, vamos lá. Eu queria dar uma sugestão aí para todos. Eu não sei se vocês receberam ou se leram. O Solgov começou o ciclo cadastral. Então, todos os servidores públicos ativos, aposentados, servidores de pensão, têm que atualizar o seu cadastro. Então, sugiro que todo mundo corra lá e atualize o seu cadastro para não ter nenhum problema de dizer, não foi reposicionado porque o cadastro não estava atualizado. Então, corram e atualizem o cadastro. E vamos lembrar, gente, que são mais de 141 mil servidores técnicos, administrativos e educação. É o maior contingente de servidores públicos numa carreira. Então, nós temos ativos, aposentados e instituidores de pensão. Então, não é para fazer o reposicionamento na nova estrutura de 5 mil pessoas, é de 141 mil pessoas. E por que que eu não sou otimista? Porque não sou otimista no sentido de nós temos, desses 141 mil, um contingente de, vamos dizer assim, não chega a 50% de aposentados e instituidores de pensão. Se os sistemas do governo estão todos funcionando lindos e maravilhosos, por que que até agora a Pazubra e Sinasef pediu a extração de dados dos aposentados e instituidores de pensão para fazer o reposicionamento, aquele que a gente está brigando há 20 anos, e até agora o governo diz que não tem esse dado para fornecer para a Pazubra? Metade, gente, metade. É só chegar lá e olhar. Tem lá a situação, o Joaquim da Silva, aposentado, está lá no 216. Está lá a situação, porque o aposentado entrou nessa situação lá em 2005, quem estava aposentado em 2005, e não se modificou dessa. Então, se existe isso na base de dados do governo, por que a dificuldade de extrair esse dado e fazer o cálculo de quanto custa o reposicionamento? Porque a argumentação é isso, vai ter o reposicionamento se tiver viabilidade financeira. Aí eu pergunto, o governo já tem um cálculo de quanto vai custar, não estou falando com a progressão nem com a aceleração, quanto vai custar o reposicionamento na nova estrutura, com o aumento de 9%, com o STEP passando para 4% e com reposicionamento nos padrões, nos 19 padrões de vencimento? Tomara que tenha. Tomara que tenha, porque hoje em dia, com toda a tecnologia, você aperta um botão e a coisa acontece. Mas, além da tecnologia, tem que ter a vontade política. Aí eu pergunto, existe a vontade política de implantar isso imediatamente? Eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça. A gente ficar sentado esperando, né? E lembremos que a medida provisória não é só a nossa carreira. Tem N. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, o Andes elaborou um documento porque o governo parou a progressão e a promoção dos docentes, que tinham direito em 2004. Então, está tudo parado. O Andes estava se posicionando, que não tem nada a ver, que podia ser. Algumas instituições já bloquearam, não estão fazendo progressão, nem. E é dentro da carreira, não é dentro das novas normas, é dentro das normas anteriores. É a mesma questão. Tem muita instituição que não está concedendo incentivo à qualificação, porque está dizendo que agora tudo é direto. Então, nem para as pessoas que estão pedindo já da vigência que tinham direito em 2024, as pessoas não estão conseguindo, está parado lá, porque tudo depende da LOA. Aí você para e pensa, mas peraí, um incentivo à qualificação de correlação direta ocorrendo em 2024, não precisava da LOA de 2025. Isso era o crescimento vegetativo lá da folha. Então, está tudo parado esperando a LOA. Então, a gente espera que os sistemas do governo não estejam parados esperando a LOA também, que já estejam funcionando, que assim que a LOA estiver aprovada, que bote na rua. Vamos torcer para isso e vamos brigar por isso. Bom, pessoal, aqui presencial. Jonathan, tem alguma pergunta no chat? Presencial.
Você quer? Eu vou passar o microfone para o Norton. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, vou passar para o Norton. O Norton vai falar rapidinho. E aí a gente vai dar encaminhar para a finalização. Bom, pessoal, quero deixar claro para a nossa base que a gente não vai ficar omisso ao governo em relação ao cumprimento de acordo de greve. Ele já quebrou o acordo de greve. O acordo de greve era para ter começado em janeiro. Independente da MP ser aprovada ou não, nós vamos fazer movimento para que, a partir da LOA aprovada, cumpra-se todo o acordo de greve. Não existe essa história de esperar a MP passar pelo Congresso e ser discutida. Não, ela tem força de lei e, a partir do dia 1º de janeiro, vai ser pago retroativo até o momento que foi executado na folha de pagamento. Não existe essa história de abaixar a cabeça para o governo e esperar. Não, nós vamos discutir a MP porque tem 500 alterações, emendas que vão ser colocadas. Não, acabou. A nossa paciência chegou aqui. Eu acredito que fizemos a greve o ano passado, teve o acordo de greve, o governo não cumpriu, isso significa que nós já estamos de saco cheio de esperar questões burocráticas, políticas do governo e do parlamento. Chega. Aprovada a LOA, faça-se valer a MP. Ela tem medida, tem força de lei. E daí para frente, a gente segue o barco. Senão, a gente para de novo, entra em greve novamente e vamos discutir lá com o governo outras coisas que não seja isso que já foi aprovado, porque isso já foi aprovado, acabou. Só falando com a Lúcia, Lúcia, você falou aí do cálculo, né? Esse cálculo tem que tá feito, né? Porque o percentual já foi discutido na greve lá atrás. Percentual, valores, nós levamos um, o MGI trouxe outro, levamos outro, trouxe outro. Então, eles já sabem quanto que eles vão gastar e já sabem para quem que vai cada valor. Porque não é possível que desde da greve de julho do ano passado, eles não tenham esses valores já prontos para ser colocados em folha, né? Porque seria isso um descaso com toda a categoria e com todo o acordo de greve que a gente fez lá atrás. É só essa colocação que eu queria pôr. Obrigado. Ok, pessoal. Então, eu particularmente, até trazendo uma fala da nossa ministra, a Esther, ela garantiu, viu, Suelen, que dia 15, se fosse aprovada a LOA até o dia 11, dia 15 ela garantiu o pagamento de tudo aquilo que foi acordado que estava na medida provisória. Então, a partir daí, né, para nós finalizarmos, eu vou 5 ou 10 minutos. O que vocês acham para cada uma concluir? Eu pedi inscrição, Felipe. Ok, Gilberto, eu vou te passar rapidinho. Então, vamos ouvir a nossa colega, né? E, a partir daí, a reflexão é em cima disso, né? Se a nossa ministra, ela disse que se até o dia 11, e todo mundo sabe que hoje não vai ter nem discussão na comissão mista de orçamento. Não houve e não vai haver, né? Mas ela disse que se fosse discutido e fosse para o plenário e fosse aprovada, ela disse que garantia dia 15 para o dia 1º de abril nós recebemos retroativo a janeiro. O que eu acho particularmente, eu falei isso numa live que eu estive lá com o pessoal de Tuiutaba, que eu, Felipe, não acreditava nisso. Eu não acredito, não acreditava, né? Então, eu deixo essa reflexão aí, para as considerações finais aí. A Gilberta vai falar, viu, Gilberta? Está garantido. Para a nossa colega aqui, né, e mais alguma coisa que ela queira falar, a Suelen, e também a Lúcia, que a Lúcia sabe, no outro encontro aqui, eu perguntei, Lúcia, você acha que se dezembro, se sair até dezembro, você acha que nós vamos receber isso até o primeiro trimestre do ano? Então, porque a gente sabe que a realidade é outra, é diferente, né?
E uma coisa muito importante, pessoal, e aí eu coloco para todos os que estão presencial e online, precisa sim de haver uma mobilização da categoria, precisa ter uma mobilização do povo. É o povo que tem que vir mobilizado na rua e cobrar. O Congresso não manda, quem manda somos nós que somos do povo, que nós colocamos eles lá no Congresso. Somos nós que mandamos. Gilberto, eu vou passar para você a fala. O anfitrião fechou meu vídeo. Aí, se puder ouvir, tá, agora abriu. Então, eu gostaria, em meu nome, em nome de todos, em nome da base, dizer para vocês duas bem rápido, Suelen, minha companheira de luta com o PGD, né, Suelen? E a Lúcia, que eu conheci hoje, Felipe aí nos ajudando bastante, né? Felipe fez um trabalho muito bom. Só agradecer vocês duas e dizer que pela primeira vez eu entendi muito bem tudo o que está acontecendo. A explicação de vocês foi perfeita. Eu acho que não teria como ser melhor. Então, eu pedi a palavra rápido aqui para poder falar que eu entendi, e agora eu já entendi alguma coisa, mas hoje ficou bem mais explicado. Parabéns e muito obrigada às duas por ter aceitado o nosso convite. Um abraço. Pessoal, pela hora, pelo andar da hora, eu vou dar 5 minutos, é pouco, mas eu vou dar 5 minutos de consideração final para a Suelen e para a Lúcia também, tá? Porque logo em seguida nós temos essa caminhada até a reitoria para entregar a nossa carta pedindo o apoio do nosso reitor. Suelen, fica à vontade. Bom, quero só agradecer novamente a oportunidade ao Felipe, o Sintete, oportunidade de poder dialogar com a Lúcia. Obrigada, Lúcia. Acho que é muito importante esses momentos, a gente precisa se inteirar e se mobilizar, né? Da minha parte, eu me coloco à disposição da categoria, como sempre, para a gente conversar. Caso qualquer um de vocês tenha dúvida, entrar em contato com a gente, nos visitar lá na reitoria, na sala 103, tá? Conversar, enviar e-mail, mensagem de WhatsApp, a gente só não responde pombo correio. Ainda não temos essa tática, mas de resto, né, ligação, e-mail, WhatsApp, chat do Teams, a gente está sempre à disposição de vocês. E é isso, acho que a gente tem que seguir com mobilização, com luta, para fazer valer, de fato, o acordo de greve e a gente consiga, de fato, implementar o que está na medida provisória, né? Obrigada. Ok, Lúcia, vamos lá. Bem, como há esse compromisso de levar o documento para a reitoria, né? Então, vou procurar ser rápido. Primeiro, né, mais uma vez agradecendo, né, o convite e colocando aqui à disposição, quando vocês precisarem, né, o que eu puder contribuir, colaborar, podem contar comigo. E também falar o seguinte, é momento de luta, mobilização, a gente saiu da greve, mas ainda saiu da greve sem ter muita segurança de que tudo que a gente lutou, a gente estaria conseguindo. A gente ainda tem etapa do RSC aí para frente, a gente tem, como eu já coloquei, coisas que estavam no projeto de lei proposto que não foram parar na medida provisória. Então, a gente ainda tem muita luta pela frente. E só com mobilização da categoria que a gente consegue. Porque se ficarmos todos só acomodados no nosso canto esperando, a coisa não sai. E eu queria também aqui, particularmente, falar que vocês devem contar com a Comissão Interna de Supervisão, porque o PCCTAI, ele tem na sua lei essa garantia de ter uma comissão interna, né, que possa orientar a categoria e cobrar da gestão as questões relativas ao desenvolvimento da carreira.
Então, a gente tem, né, uma organização das comissões internas de supervisão, a gente tem um contato com todas, troca experiências. Então, eu aconselho, né, que dúvidas que vocês tenham, problemas que vocês acham que tem alguma coisa que não está bem resolvida em relação, vocês procurem as comissões internas de supervisão para você ter a orientação e poder, inclusive, lutar por uma coisa que é o direito da categoria. É isso, e vamos torcer para que a aprovação da LOA saia. Não vai sair no dia 15, não vai poder a posição da ministra ser, porque lá no cronograma já botaram que a votação seria dia 19, então já foi jogado mais para frente. E vamos torcer para que ela sendo aprovada no dia 19, nessa semaninha, né, já o governo atualize todo o sistema, faça o reposicionamento, e aí cada um procure ver se está reposicionado lá no lugar certinho, que tem direito, e se tiver dúvida, procure a comissão interna de supervisão para ser orientado e ser elucidado se está ou não com seu direito contemplado nessa reestruturação da carreira. É isso. Obrigado mais uma vez pelo convite e estamos aqui à disposição. Pessoal, então, eu queria agradecer a Suelen por ter se disposto a vir aqui, estar conosco, tirando dúvidas, nos orientando, passando informações importantes. E a Lúcia também, principalmente porque a Lúcia está se convalescendo de um problema de saúde que ela teve um problema renal e ela está em casa e ela se dispôs, na mesma hora que eu convidei, ela aceitou prontamente, né? E dizer para vocês que é isso, a nossa luta não vai parar, ela tem que continuar. E pedir que vocês tenham paciência, porque nós queremos até que a coisa seja assim automática, e pelo que eu vi, eu acho que não vai acontecer, né? Eu acho não vai acontecer automaticamente. Tem a aprovação da LOA, está tudo pronto na nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, mas aí depende do CIAP estar ok, está pronto também, engatilhado. Se não tiver, então nós temos que ter essa coerência, né? Entender que lá, na Pró-Reitoria, tem servidores como eu, como você, né? E que eles estão abertos e prontos para responderem a todas as dúvidas. Todas as dúvidas. E aí eu queria colocar para vocês também, conforme a Lúcia colocou, que a Comissão Interna de Supervisão está à disposição para tentar ajudar, auxiliar, responder às dúvidas e qualquer coisa, nós temos um diálogo bem aberto, bem próximo, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, todos que estão lá, e a Comissão Interna de Supervisão. É isso. Vou passar para o Norton e já encerramos e já nós vamos lá entregar essa carta. Pessoal, em nome do Sintete, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. É muito importante que a nossa categoria esteja unida, principalmente nesse momento que a nossa carreira está sendo tão menosprezada, né, pelo Congresso. Agradecer também a Suelen por ter se disposto a vir aqui, foi muito elucidativa. A Lúcia, em nome do Sintete, a gente agradece a sua presença. Muito obrigado, foi extremamente elucidativa também. E convidar a todos para a gente descer agora, após a mesa encerrar, para a reitoria, que nós vamos fazer a entrega para o reitor da carta, para que a reitoria possa também, como instrumento do governo, fazer a pressão junto ao governo para que a LOA seja aprovada agora nesse dia 19. Tá bom? Obrigado.